3 passos para curar o sentimento de rejeição. É exatamente isso que eu vou ensinar para você no Minutos de Restauração de hoje. Porque o sentimento de rejeição é algo terrível que acontece na vida do ser humano. E você vai aprender como se livrar desse sentimento que tanto machuca o coração das pessoas, chamado sentimento de rejeição. Seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui no Minutos de Restauração de hoje. Meu nome é Neto Zago, eu sou psicólogo, mas aqui dentro do Minutos de Restauração eu transcendo com você os assuntos da psicologia e falo sobre saúde emocional, saúde espiritual e saúde financeira, porque eu acredito que esses 3 grandes pilares, eles se conectam um com o outro e podem produzir uma vida incrível ou uma vida destruída, se eles estiverem ali em acordo e em equilíbrio um com o outro. Então, você é muito bem-vindo aqui. Já vai colocando o seu bom dia se você está assistindo de manhã, o seu boa tarde, Neto, o seu boa noite, Neto, ou boa madrugada, Neto. Eu não sei que horário que você está assistindo o Minutos de Restauração de hoje, dessa segunda-feira, mas eu quero que você saiba que você é muito bem-vindo aqui. Certo? Então já vai colocando o seu bom dia aqui, já vai colocando também, clicando no botão de like, de gostei. Por quê? Porque quando você clica no botão de gostei, você mostra para o YouTube que esse conteúdo aqui é relevante. Então, seja muito bem-vindo nessa segunda-feira, começando essa semana, e o tema da nossa semana, ele é incrível. O tema da nossa semana é cura emocional. Ok? O tema da nossa semana é cura emocional. Então nós vamos falar sobre a cura emocional de várias tretas emocionais que acontecem aí na vida humana, e hoje nós vamos falar sobre o sentimento de rejeição. Ok? Então vamos lá. Você já sabe, né? Se não sabe, tá sabendo agora. Aqui todos os dias no Minuto de Restauração nós lemos um trecho da Palavra de Deus, porque eu acredito que a Palavra de Deus é a verdade. E diz assim, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o sentimento de rejeição, ele nos machuca tanto porque muitas vezes nós não entendemos a grandiosidade do amor de Deus por nós, do amor do Criador por nós. E eu quero olhar dentro dos seus olhos nesse dia e dizer para você, você é amado por Deus, você é querido por Deus, você foi pensado por Deus, você foi sonhado por Deus, é verdade. Não existe motivo para você viver aí jogado às traças, né, como o pessoal fala. Por quê? Porque Deus nos amou. E olha que interessante o que diz aqui, Ele nos amou. O amor não consiste em que nós temos amado a Deus primeiro, não fomos nós que amamos a Deus primeiro. Foi Deus quem nos amou primeiro. Ou seja, se o Criador de tudo nos amou, quem é o ser humano para nos rejeitar? Se o Criador de tudo entregou tudo por nós, quem é o ser humano para dizer isso ou aquilo? Tá entendendo? Então, ou seja, hoje, o meu conselho para você é: abra o seu coração, abra a sua mente para poder receber esse grande amor de Deus por você, porque quando você se abre a isso, os sentimentos que foram machucando você, as coisas que foram machucando as suas emoções, que é justamente o que nós vamos falar aqui nessa semana, eles vão sendo curados. Então o amor consiste em que Deus te amou primeiro. Então, olha só que interessante. O cérebro, ele rejeita... Eita, vamos voltar aqui. O cérebro, ele registra... Tá? O cérebro registra em nós o sentimento de rejeição como se ele fosse um golpe físico. Tá? O sentimento de rejeição, ele causa em nós, no ser humano, o mesmo efeito de que uma pancada física. Alguns estudos mostram isso. Por quê? Porque nós, como seres humanos, a gente foi criado para viver em grupo. Nós somos criados para viver em comunidade. Nós somos criados para viver no meio das pessoas, entre as pessoas. E é por isso que o sentimento de rejeição, ele dói tanto, porque é como se a gente fosse sendo deixado de lado. Tá entendendo? Então, e quando a gente é deixado de lado, a gente se sente excluído. Não é verdade? A gente se sente que a gente não é aceito, a gente sente que a gente não é bom o suficiente, a gente sente que muitas coisas
né, que a gente não fazem sentido. Aí você pensa muitas vezes que você está errado, você pensa que você não é amado, que as pessoas não gostam de você, entende? Porque o sentimento de rejeição ele vai causando tudo isso. Porque a treta é a seguinte, muitas vezes começa com uma pequena coisa aqui, e essa coisa quando ela não é sarada, quando ela não para, essa ferida emocional, ela vai crescendo. Se eu tivesse uma ferida aqui no meu braço, e eu não passasse pomada, se eu não passasse os medicamentos, se eu não fizesse o tratamento correto, essa ferida tenderia a aumentar. Exatamente é assim que acontece na vida emocional. Quando eu não resolvo as minhas tretas, quando eu não curo as minhas emoções, o meu emocional fica machucado e aí ele vai crescendo, 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 ok? Agora, eu preciso que você entenda que existem duas coisas que acontecem na vida de um ser humano quando ele experimenta a rejeição, tá bom? E Neto, por que você está falando sobre rejeição? Porque eu fui um cara que experimentei muita rejeição. Nunca do meu pai, nunca da minha mãe, nunca da minha irmã. Mas muitas vezes eu experimentei o sentimento de rejeição na igreja. Você acredita nisso? Eu me senti rejeitado na igreja. Eu sentia que eu não conseguia muitas vezes me conectar com as pessoas. Eu sentia que eu era muito diferente. Sabe o esquisitão da turma? Por muito tempo eu me senti desse jeito, tá? E por muito tempo eu achei que eu era muito errado, ok? Então assim, eu experimentei rejeição. Eu fui um cara que vencia a rejeição. E Neto, como que você venceu? É isso que eu vou ensinar para você aqui no Minutos de Restauração de hoje, tá? Então, os sentimentos que... As duas piores coisas, tá? Então vamos lá. As duas piores coisas que o sentimento de rejeição causa é... A primeira... Como eu fui rejeitado, então o meu cérebro entende que aquilo que eu sou e como eu sou não faz sentido, não é bom. Ou seja, aí então para ser aceito, nessa busca por ser aceito pelas pessoas, eu acabo me transformando numa pessoa que eu não sou para ser aceito. Aí você se torna aquela pessoa que não consegue dizer não para ninguém. Você se torna aquela pessoa que... se abandona por conta dos outros, você se torna aquela pessoa que aceita fazer tudo pelos outros, você é aquela pessoa que gosta de escutar pagode, mas os seus amigos gostam de escutar rock, você nunca escuta pagode só para poder escutar rock, para poder agradar as pessoas. Ou seja, essa treta que a rejeição causa, essa primeira, você vai se transformando numa pessoa que você não é para agradar as pessoas, para se sentir aceito pelas pessoas, para se sentir amado pelas pessoas. E qual é a treta disso? Você passa a ser algo que você não é. E isso com toda certeza vai ter o potencial de destruir sua vida. Isso com toda certeza vai ter o potencial de machucar você. Isso vai ter o potencial de ferir você. Tá conseguindo me entender? Ou seja, a rejeição, ela causa esse efeito. O segundo efeito que a rejeição causa, como eu fui machucado por pessoas, porque a rejeição, como eu já te disse, ela causa em nós, o cérebro registra a rejeição como se fosse um golpe físico, tá? Então o que acontece? Como eu fui machucado por pessoas, então agora eu crio uma barreira invisível e emocional ao meu redor, onde eu não deixo ninguém se aproximar, onde eu não deixo ninguém ficar perto de mim, onde eu não deixo que ninguém se aproxime de mim. Por quê? Se ninguém se aproxima de mim, ninguém me fere. Se ninguém se aproxima de mim, ninguém me machuca. Se ninguém se aproxima de mim, ninguém tem o poder de me causar nenhum tipo de problema. Tá entendendo? Ou seja, eu preciso então começar a me curar para que eu possa estar conectado a pessoas, porque nós precisamos de pessoas, nós precisamos estar conectados a pessoas. E aí, quando eu acabo causando esse efeito, eu acabo experimentando a solidão. E aí, na intenção de se proteger, você acaba se machucando ainda mais. E nesse momento eu quero te entregar, né, o passo a passo, os 3 passos, como eu te prometi, que vão fazer você, dado toda essa introdução, que vão fazer você vencer todo o sentimento de rejeição na sua vida. Então, preparado? Papel e caneta na mão? Então, bora lá. O primeiro passo que você precisa dar para poder ser curado da rejeição é entender que nenhuma pessoa mesmo nesse universo, nesse planeta chamado Terra, tem o poder de rejeitar você. Por que, Neto, que você está dizendo que ninguém tem o poder de me rejeitar? Porque é o seguinte,
Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu e você somos amados por Deus. A Bíblia, tanto que eu li aqui no começo, né, do Minuto de Restauração, a palavra de Deus diz que o amor se consiste em que Deus nos amou primeiro. Aí a pergunta que eu tenho para você é: quem é seu professor na fila do pão? Quem é seu professor para poder rejeitar você? Quem é aquele amigo seu da igreja que não te aceita? Porque você tem barba, ou porque o seu cabelo é mais comprido ou menos comprido, ou porque você usa brinco ou não usa brinco, se você usa batom ou não. Quem é aquela pessoa para rejeitar você se o Criador de tudo já te amou? Consegue entender? A rejeição ela é simplesmente algo que o outro faz comigo. Ô Neto, tá bom, eu entendi. Então ninguém tem o poder de me rejeitar. Isso. Mas e se alguém me rejeitar? Você vai olhar para ela e falar assim, dentro da sua cabeça, né? Porque se você for falar com outra pessoa sobre isso, talvez vai causar ainda mais problemas. Você vai olhar para dentro de você mesmo, vai olhar para essa pessoa e dentro da sua cabeça vai falar assim: você tá me rejeitando, mas você só tá dando o que você tem. Você só tá dando o que você tem. Então tá tudo certo. Você não tem o poder de me rejeitar. Você pode até não gostar de mim, você pode até não me aceitar e tá tudo bem porque você é livre, mas eu não vou me tornar uma vítima da sua rejeição. Eu não vou me tornar uma vítima daquilo que você está me rejeitando. Eu não me torno uma vítima da rejeição que você está executando contra mim, porque o Criador do universo já me aceitou. Faz sentido isso? Então, olha só, quando a gente começa a entender isso, o sentimento de rejeição para de ter tanto efeito em nós. Porque eu não controlo se o outro vai me rejeitar ou não. Eu não controlo o que o outro vai fazer ou não. Eu não controlo. Mas eu controlo como eu consigo reagir ao outro. Beleza? Então vamos lá. O segundo passo que eu e você precisamos dar para poder vencer a rejeição é ter a coragem de ser nós mesmos. Por quê, Neto? Porque quando a gente tem a coragem de ser nós mesmos, quando você for você mesmo, eu for eu mesmo, a gente tem essa coragem, naturalmente, pela energia que a gente vai emanar para o mundo, para o planeta, para o universo, a gente vai atrair aquele tipo de pessoa que pensa igual a nós. Ou seja, então, por exemplo, imagina aí, se você tem a coragem de ser você mesmo, você logo vai atrair pessoas que se parecem com você. Logo você vai atrair pessoas que estão na mesma vibe que você. E aí aquela rejeição de pessoas que não estavam na mesma vibe que você, vai embora. Aí aquela rejeição deixa de te machucar. Aquela rejeição deixa de provocar tantas coisas em você. Porque agora você está sendo você e então você vai começar a se conectar com pessoas parecidas com você. Imagina uma pessoa de extrema direita na política, tá? Imagina uma pessoa de extrema direita na política. Ela dificilmente vai conseguir ser amiga e fazer as mesmas coisas, ir no mesmo lugar e serem amigos de uma pessoa de extrema esquerda. Tá conseguindo entender por quê? Aqui eu não estou dizendo quem é certo, quem é errado, tá? Embora eu, Neto, tendo a ser de centro-direita, ok? Mas olha só, no meu posicionamento político, ok? Mas olha só, essas pessoas não vão se conectar. Por quê? Porque a forma de pensar delas é diferente, a forma de falar delas é diferente, a visão de futuro é diferente, a visão de mundo é diferente. Ou seja, se você ter a coragem de ser quem você é, logo você vai atrair para você, você vai se conectar com as pessoas que pensam, que agem e são como você. Foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Porque eu experimentei muita rejeição, como eu estava te dizendo, experimentei rejeição por parte de tios, de tias, entendeu? Eu me senti muito rejeitado, eu sou cristão desde criança e eu tive alguns tios que me rejeitaram por ser cristão, zombavam da minha fé. Tá conseguindo entender? Ou seja, eu senti rejeitado, mas quando eu tiver coragem de assumir e de ser quem exatamente eu era, eu comecei a me conectar com as pessoas que pareciam comigo. Então, o conselho que eu tenho para você nesse dia é: tenha a coragem de ser você mesmo. Tenha a coragem de gostar das coisas que você gosta. Tenha a coragem de falar sobre os assuntos que você gosta de falar. Tenha a coragem de assistir as coisas que você gosta. Tenha a coragem de defender os seus pontos, os seus posicionamentos. No fundo, tenha a coragem de ser você. Porque Deus não criou a gente em série. Deus não nos criou em série. Deus nos criou para que a gente possa ser a gente mesmo. Deus criou você para ser você mesmo. Fechou?
Então, vamos lá. Porque agora eu quero te entregar o terceiro passo. Então, olha só que interessante. O primeiro passo é entendendo que ninguém tem o poder de me rejeitar. E se rejeitar, essa pessoa só deu o que ela tinha. O segundo passo, então, agora eu vou ter a coragem de ser eu mesmo, porque sendo eu mesmo, eu consigo agora, então, eliminar tudo aquilo que não conecta comigo e eu vou naturalmente me conectar com quem se parece comigo. E o terceiro passo para poder vencer a rejeição, para ser curado do sentimento de rejeição, é perdoando e ressignificando aquilo que fizeram com você. Por quê, Neto? Porque quando eu e você perdoamos as pessoas que nos feriram, o que acontece? A gente se liberta. Quando você perdoa uma pessoa, você se liberta daquilo que ela fez contra você. Quando você perdoa uma pessoa, você se liberta daquilo que ela fez para você. Porque eu não consigo controlar o que uma pessoa vai fazer contra mim ou não. Mas eu consigo controlar o que eu vou fazer com o que aquela pessoa fez comigo. Tá entendendo? E Neto, o que é o perdão? A pessoa não merece ser perdoada. Inclusive, se você quer aprender e sente que precisa perdoar, se você voltar aqui, ó, o YouTube para trás, aqui depois de acabar de assistir o Minuto de Restauração de hoje, tem uma série que eu falei uma semana todinha sobre o perdão, tá bom? E eu vou deixar, inclusive, aqui no link, aqui nos comentários, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da semana que eu falei sobre perdão, para que você possa, então, estar assistindo ali, porque o perdão é algo que, literalmente, tem o poder de transformar a nossa vida. Então, eu não perdoo porque o outro merece ou porque o outro é bonzinho. Eu perdoo porque eu desejo me tornar livre daquilo que o outro fez contra mim. Certo? Então, esses passos, esse passo a passo executado, ele vai funcionar. Certo? Eu espero que você tenha gostado do Minutos de Restauração de hoje. E nesse momento, eu quero orar pela sua vida, pedindo a Deus por você. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero, Deus, te agradecer por esse Minutos de Restauração. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro e o seu amor primeiro em nós. Ele tem o poder de limpar toda a sujeira da rejeição que outras pessoas vão lançar sobre nós. Muito, muito, muito obrigado, meu Deus. Eu louvo e agradeço o teu santo nome. Abençoa a vida de cada pessoa que está passando por aqui, Senhor, independente do horário que ela esteja assistindo. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Galera, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e é nóis!